TV Câmara, a TV do povo de Natal. Fala galera, muito boa tarde, estamos começando mais um Câmara Esportiva aqui na sua TV Câmara Natal, canal 51.4 pelo sinal digital, canal 10 pelo sinal Cabo Telecom. E hoje, sexta-feira, chegando aí o final de semana, você tá naquela felicidade, pensando na cervejinha, tem as eleições também, muita consciência aí pro dia 7 de outubro, mas hoje tem muito conteúdo bacana, vamos falar de futebol, vai ter uma mesa redonda aqui, uma espécie de mesa redonda falando de futebol potiguar, futebol nacional, futebol sul-americano também, afinal a Libertadores da América está aí nas semifinais com os representantes brasileiros, o Palmeiras, o Grêmio, dois argentinos, uma semifinal inédita, tem também o River e o Boca Juniors, dois grandes representantes da Argentina. E para falar sobre futebol, a gente vai fazer esse bate-bola bem bacana, hoje com a volta do Ricardo Batatinha. Muito boa tarde, professor Ricardo Batatinha. Boa tarde, Hugo, boa tarde, amigos televisivos da TV Câmara, boa tarde, Max Maciel. Estamos aqui para um bate-bola. É isso aí, boa tarde também, Max Maciel, figura conhecida aqui do programa Câmara Esportiva. Boa tarde, Hugo, boa tarde, professor. Voltando aí mais uma vez. E vamos falar de futebol, que é o nosso negócio. E a gente está falando aqui, você que está ao vivo nos acompanhando aqui na TV Câmara Natal, através do programa Câmara Esportiva, você pode mandar uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. Entra, a gente vai falar do ABC, do América, futebol internacional também. Você gosta de futebol? Acompanha o programa Câmara Esportiva, então participa ao vivo conosco, nosso WhatsApp. Anota aí, você está com o celular na mão? Eu estou com o meu aqui na mão, vou responder sua mensagem. 98894 3066. 98894 3066, manda mensagem para cá, interage conosco que eu vou passar a pergunta, passar a sua análise aqui para a gente debater ao vivo aqui sobre o quê? Futebol. O que é que o brasileiro gosta? O brasileiro gosta de futebol demais, né, Batatinha? Outras coisas também, né? Também. Política, por exemplo. Política, por exemplo. Bom, mas vamos falar sobre Libertadores da América, semifinais inéditas, Palmeiras contra Boca Juniors, Grêmio do seu Rio Grande do Sul, né? Contra o River Plate, e aí? O Grêmio é um especialista, né, de Libertadores. Palmeiras também é um grande clube, tem o melhor grupo de jogadores dos quatro, viu? E o Boca Juniors passando sob polêmica, né? Contra o Cruzeiro, Dedé novamente expulso. Até há esse questionamento de que, na dúvida, os árbitros dão para o Boca. Aqui no Brasil se fala muito que, na dúvida, os árbitros dão para o Flamengo ou para o Corinthians. E quando a regra é sul-americana, tem esse assunto de que o Boca sai beneficiado. Mas o Boca vem se preparando, assim como o River, que chegou até a segunda divisão do campeonato argentino, voltou, foi campeão da Libertadores, vem se preparando e claro que poderemos ter final inédita, dois clubes do mesmo país. Nunca aconteceu, se eu não me engano. Agora o Boca tem São Paulo contra a Inter, né? O Boca tem diferencial. Sim, deu. Ou foi sul-americano? Viu, Max? O Boca Inter. tem diferencial. Os comandantes técnicos são dois irmãos gêmeos, completamente iguais. Os esquelotos. Né? Eu acho que um briga e o outro se esconde. Aí o outro volta e o outro vai comandar. É assim que eles... Professor, agora me diga uma coisa, jogo Boca Juniors contra Cruzeiro, lá na Bombonera, Dedé foi expulso equivocadamente, o jogo já estava 1-0 para o Boca Juniors e com a superioridade numérica, o Boca acabou fazendo 2-0, uma vantagem muito boa para o jogo de volta. Jogo de volta, Cruzeiro faz 1-0, né, e acaba se desesperando para conseguir fazer 2-0 para levar para os pênaltis. E a gente não gosta muito de trabalhar com o si, não, mas a verdade é que o 2-0 do Boca aconteceu no jogo de ida, quando estava com superioridade numérica. Então, vamos lá, bota 1-0 lá, 1-0 cá, como estava, antes do Cruzeiro ter que se abrir. O gol aconteceu quando o Cruzeiro se abriu já nos finalmente, o gol de empate. Então, o Cruzeiro foi prejudicado. Hugo, os times argentinos são os times que melhor marcam no futebol sul-americano e, quiçá, no mundo. Eles jogam assim, ó, um marca e um fica na sobra, em todos os lados do campo. É muito, 2 gols de diferença para o argentino, nenhum time no mundo tira. Mas não foi prejudicado o Cruzeiro? Com a expulsão do Dedé, naquele lance que o VAR errou. É um absurdo. Teve o VAR e o cara ainda teve a interpretação de achar que foi uma agressão. Agora teria condição de o Cruzeiro tentar
não agora, mas antes de ter acontecido a segunda partida, de o Cruzeiro ter tentado fazer com que o jogo fosse cancelado, já que o Dedé foi expulso de forma irregular e o Cruzeiro sofreu o gol com um jogador a menos. Então tem que se rever, tem que se rever. Dirige a Sul-Americana são paraguaios, Problema. uruguaios, argentinos, não vão dar nunca. Falam castelhano. Dizem que falta força por parte do Brasil na Conmebol. Agora, Até mesmo porque o Brasil traiu a Conmebol na eleição da Copa do Mundo. Apareceu no ar o cara dizendo volta. Então o Brasil perdeu ainda mais força. Agora, eu creio que Boca Juniors e River, eles têm sim uma tradição na Libertadores, assim como o Grêmio e o Palmeiras, que já chegou várias vezes em semifinais, mas será parada dura. E uma coisa que a gente deve levantar aqui, essa lebre, é a volta de Filipão para o Palmeiras, que é um treinador à moda antiga, como queiram, um treinador que para muitos ultrapassado, e o próprio Renato Gaúcho, que disse que aprende a jogar futebol na praia, né, descansando. Então, Roger Carvalho não serviu no Grêmio, nem no Palmeiras. E aí, professor? Esses treinadores, os medalhões. Primeiro, sem me excusar da pergunta que você me fez, eu acho que o Dedé, naquela jogada, assumiu o risco. Ele assumiu o risco de acertar o goleiro naquela cabeçada. Então, se ele assumiu o risco, é difícil. Mas ele assumiu o risco. Você não concorda que futebol é um esporte de contato? Ele assumiu o risco, mas foi involuntário. O contato seria certeza, involuntário, então de forma equivocada. Mas você acha que cabe, professor? Aquela interpretação de expulsão caberia? Esse VAR é muito complexo, eu acho complexo. Ele pode tanto ser como prejudicar. Não, mas depende da intenção. Eu acredito que no caso do VAR não deve ser interpretativo. Aconteceu ou não? Principalmente nesse lance. Aconteceu? Não, então não é falta. Mas eles não estão fazendo isso, Marcos. Então, eles não estão fazendo isso. A utilização do VAR é sim válida, só que quem está lá atrás tem que ser um cara competente e tem que ser isento. Só rapidinho, o Francisco Duarte, lá do bairro do Estado da Esperança, mandou uma mensagem aqui, disse que acompanha vocês, Marcos Maciel, Ricardo Batatinha, na rádio Satélite FM, e ele quer saber do Grêmio de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, se o Grêmio tem condição de ser bicampeão, né? Ganhou o ano passado e ganhar novamente aí esse ano. Tem, mas se o Grêmio for para a final com o Palmeiras tem um grupo melhor que o do Grêmio. Tem um grupo de cerca de 18 jogadores que podem ser titular a qualquer momento. E o Palmeiras tem a melhor campanha. O segundo jogo, se ele for para a final, ele leva para São Paulo. Então, o Grêmio tem chance, desde que o Palmeiras não vá para a final. Agora, me chama a atenção o jogo do Palmeiras, um jogo extremamente pobre, tecnicamente. Pobre. O Palmeiras venceu por 3-0, sim. Mas qual foi a jogada tecnicamente plástica, bonita? Foram gols fortuitos, pênalti. Cara, é porque ele fez o resultado no Chile também, né, Eu sinto Marcos? muita falta de um bom futebol. Você chega em uma semifinal com um adversário tecnicamente mais fraco, que o Colo-Colo não tem time para bater com o Grêmio. Deus te ouça. Mas é mais fraco, então é pobre tecnicamente. Eu não vejo o Palmeiras jogando o melhor futebol que o Grêmio. Pode até ter as peças, como o professor disse. Você tem o Everton, que já teve passagem por aqui. 2009 foi goleiro do América, reserva, por sinal. Mas teve passagem aqui, goleiro campeão olímpico. Vamos rapidinho fazer aqui, ver quem leva melhor no confronto entre Palmeiras e Grêmio. Goleiro Everton, Marcelo Groi. Quem é melhor? Marcelo Groi. Eu fico com Everton hoje. Lateral direito, Marcos Rocha ou Léo Moura? Marcos Rocha. Marcos Rocha. Então 1-1. Lateral esquerdo é o Vitor Luiz ou o Barbosa? Vitor Luiz está jogando. Vitor Luiz ou o Cortez? O Vitor Luiz disparado. O Cortez é muito ruim. Verdade. A zaga, Antônio Carlos e Dracena ou Kahneman e Jeromel? Aí não dá para comparar. Kahneman e Jeromel são também melhores. E outra coisa, o Filipão conseguiu recuperar o Dracena, né? Jogador veterano. E fala muito também. Aí o cabeça de área do Grêmio agora está sendo o... Jailson. Não, o Jailson foi vendido para o Fenerbahçe. Cabeça de área ele bota o Cícero pelo lado esquerdo, às vezes bota o Ramiro pelo lado direito. E tem o Matheus também, que vem da base. Que garoto da base também. Grata revelação. Vai jogar muito, viu?
E o Palmeiras, você vem o Moisés, que às vezes fica no banco, entra também, tem o Felipe Melo. Thiago Santos. Tem um rapaz que jogou Thiago no Corinthians Santos. já também, o Thiago Santos, o rapaz que está fazendo gol, o capitão. Bruno Henrique. Bruno Henrique também, é um meio campo um pouco parelho, né? E na frente tem o Luan do Grêmio, Dudu pelo Palmeiras. No último jogo o Luan jogou como falso 9, não foi isso? Mas o Cruel já está recuperado e o Já André é o também. Cruel, rapaz. Foi oferecido para o ABC várias vezes. O papo tá bom, mas a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta vamos falar sobre futebol potiguar. Então fica ligado, fica acompanhando o programa Câmara Esportiva. A gente vai para um rápido intervalo e volta, ó. VaptVupt, já já. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Nós temos o lema da escola, que é compromisso em busca de qualidade. A partir do momento que o programa veio, foi uma motivação maior, porque a gente começou a ver com outros olhos a maneira de você levar essa leitura para os alunos. Não aquela leitura de cobrança, ler e depois cobrar. Não, a leitura mais prazerosa. Participe e acompanhe a escola pública. Escola pública de qualidade. Aqui a gente aprende. O que é importante ter numa família? Ter amor e carinho. Eu queria ser mãe, né? Então, independente de qual idade dessa criança, qual a cor dessa criança, qual o sexo dessa criança. Deus me ajudou e me deu a família. E meu irmão, que foi minha chave, que abriu minha porta e me deu uma família. Hoje eu não tenho mais medo porque eu tenho uma pessoa que cuida de mim. De volta com o programa Câmara Esportiva, então você que está nos acompanhando aí ao vivo na TV Câmara Natal, no programa Câmara Esportiva, pode mandar uma mensagem para a gente pelo WhatsApp, interagir conosco ao vivo aí pelo WhatsApp, o contato é o 98894-3066. Deixa de preguiça, manda essa mensagem para cá logo, havia? 98894-3066. Eu estou aqui com o Marcos Maciel, com o Ricardo Batatinha, falando de futebol, tem coisa melhor, rapaziada? Bom demais. Agora vamos falar de futebol potiguar, porque tem novidades sobre o América. Luizinho Lopes chegou no América para treinar, vai treinar o América nessa temporada 2019 e existia uma dúvida, quem que ele vai convidar para ser assistente técnico? Tinha o André, que foi campeão com a equipe sub-19, tem o Josian Bento, que é coordenador das bases, poderia ter convidado outra pessoa, mas convidou o André, técnico do América sub-19, que foi campeão agora recentemente contra o Visão Celeste. E aí, aconteceu um mal-estar na equipe, o que é que tem de informação a respeito? Eu repasso a pergunta para o Marcos Maciel e depois eu respondo. Não, mal-estar, não sei, mas assim, quando você vai treinar uma equipe de futebol, você quer alguém de confiança, de sua confiança. Se ele preferiu o André
ao invés do Josian, então ele confia mais no André. Isso é lógico. Auxiliar é cargo de confiança. Treinador. Então, isso é lógico. Eu não estou aqui dizendo o que aconteceu. Mas a lógica diz que algo aconteceu de diferente. Agora, uma dúvida. Sem desmerecer o André, já que ele mostra a sua capacidade, foi campeão com a América Sub-19, a gente sabe que o Josian Bento tem pretensões maiores na carreira, fez uma ótima campanha no estadual desse ano com o Fosse Luz, já praticamente rebaixado. Ele pegou o Fosse Luz e conseguiu livrar a modesta equipe do rebaixamento. Então, você acha que essa escolha pode ter partido aí por talvez uma insegurança do Luizinho? Vou colocar esse camarada aqui, ele pode de repente querer pegar o meu lugar. A insegurança talvez seja dele querer pegar o lugar. Não, dele. então, a partir daí ele vai querer pegar o meu lugar. Eu respeito o Josian, um cara que tem um trabalho... Que é um grandíssimo profissional. Excelente, claro, mas você trabalhar no América, nas bases hoje, no Sub-19, é muito mais pressionado do que trabalhar no Força e Luz profissional. Mesmo que o Força e Luz, porque o Força e Luz já subiu para ser rebaixado. Se cair vai ser natural, normal. Era uma coisa natural. Mas o América ficar fora de uma Copa São Paulo, meu amigo, é uma pressão gigante. E o Josian, quando chegou no América, chegou para coordenar, mas todo mundo meio que já entendia que ele mesmo dizia que a pretensão dele é treinar o profissional. E é muito complicado você ter alguém do seu lado que pensa em estar onde você está. Então, cara, ele vai chamar, ninguém se sente à vontade. Mas que o camarada seja competente, ele vai chamar um cara sabendo que esse cara que está ao lado dele tem a pretensão de estar no lugar dele. Justamente. Então, por mais seguro que você seja, é uma coisa meio... Eu quis falar por último, porque eu vou falar coisas aqui sérias, certo? E o Marcos não falou coisa séria, não? Não no sentido que eu vou falar agora. O Marcos falou coisas com inteligência, entendeu? Pertinentes. O que eu vou falar são coisas mais sobre o campo de jogo. O campo de jogo. Vícios nesse tipo de atitude. Mais de 30 anos do futebol, o que eu vi foi o seguinte: um profissional querendo derrubar o outro. É por isso que tem que ser cargo de confiança. Porque quem chega, que já está no clube, você chega novato lá, com certeza, quem chegou num cargo inferior quer o cargo superior. Isso é pacífico. Isso é pacífico. Ninguém pensa no companheiro, pensa em si. É uma fogueira de vaidades. Eu posso dizer taxativamente, o futebol é uma fábrica de fazer amigos e uma indústria de fazer inimigos. E o América é uma fogueira de vaidades, de deidades. Trabalhei lá 5 anos. Saí sem perder um jogo. Perdi um título, mas nos pênaltis. No 12º pênalti. Nunca perdi jogo. Saí por quê? Porque as vaidades falaram mais alto. Queriam o meu cargo. E pegaram o meu cargo. Então o que eu digo é o seguinte, Marcos. Se você entrar no futebol, se prepare para ser engolido. Se você for inteligente, você consegue se safar. Mas se você tentar ser honesto, acontece o que aconteceu comigo. Eu fui literalmente torrado e hoje estou no ostracismo, como você disse. Eu, Lila. Agora, o professor falou muito bem. E o que me chama mais a atenção é que o Josian foi contratado para ser coordenador e auxiliar dos profissionais. Foi um erro, para mim, um erro. Por quê? Primeiro, você deveria contratar o profissional, ou então você chegava para o Luizinho e dizia, aqui é assim, quem manda sou eu, o seu auxiliar é da comissão permanente. Isso aí... Se você quiser, é assim. É a linha correta. Ou então esperasse contratá-lo, para ele decidir quem seria o auxiliar. O América está há vários anos sendo aí uma máquina de fazer besteira. Agora, só reiterando aqui fomentando em cima do que o Ricardo Batatinha falou, sobre esse jogo de vaidade, esse vício que existe no futebol, também no futebol norte-rio-grandense, é uma pena, porque os princípios do futebol, você deveria visar o que é Futebol Association, né? A coletividade, o trabalho em equipe, o trabalho em grupo, sem vaidade. E aí, infelizmente, não é o que a gente vê. Você quer um exemplo? Você tem em casa, seu pai é um baita profissional. E ele se decepcionou no futebol, não se decepcionou? Teve uma experiência no Alecrim, poderia ter prosseguido, preferiu treinar em escolas, né? Então você tem em casa um exemplo do que eu falei. É verdade. O que nós temos que esperar é que a ABC e a América sejam profissionalizados. Agora não é só profissionalizado no que se diz
salário. Não é só ser profissional porque recebe salário. Ser profissionalizado com bons profissionais, com pessoas que queiram o bem do clube. Está na hora de ABC América deixar de ser cabide de emprego para A ou para B. É uma pena, E né, se isso? colocar profissionais que entendam do riscado. Futebol é jogado, lambaria é pescado, já dizia quem? E outra coisa, Hugo, que a nossa imprensa, agora eu vou falar da nossa imprensa, tem que filtrar entrevista que fizer, porque tem muito profissional que diz mentira e eles publicam as mentiras. Isso tá errado. O que foi, professor? Isso tá errado. O que foi, Eu vi entrevista em jornal, que eu não vou citar, não vou fazer propaganda de jornal. E o que foi, certo? professor? Gente dando entrevista falando coisas que não fez. Que foi tá campeão, certo que isso? foi campeão? Eu não sei. Estou só dizendo de gente foi, falando professor? Abre o de jogo. coisas que não fez. Eu imagino. Ei, você não fez o que você disse, viu? Eu estou ligado. Um dia eu digo. Polêmica aqui no programa Câmara Esportiva. Calma, muita calma nessa hora, Ricardo Batatinha, mas teve uma resenhazinha aí. Ou o cara que escreveu o que o rapaz não disse. Calma. Ó, então, Mas se ele aos escreveu- nossos colegas Mas da se ele imprensa. escreveu o que não disse, algo tem no ar aí. Será? Ei, Ricardo Batatinha, aos nossos colegas da imprensa, ter cuidado aí na apuração, na ética, respeitar as fontes, Claro, tudo claro. mais. Isso aí é um princípio básico do nosso ofício aí do jornalismo. Mas antes de encerrar o programa, já soou o apito do nosso diretor Alex. Eu quero falar rapidamente, vamos falar rapidamente sobre a segunda divisão do Campeonato Potiguar, que tem aí duas equipes liderando, uma em cada grupo, o Alecrim Futebol Clube de um lado e o Mossoró, né, do outro. Então, como é que está essa disputa? É inédito na segunda divisão. O treinador perdeu um jogo e foi demitido. O Cruzeiro de Macaé. Daí, Max. Sérgio Maria. Daí, Max. É Sérgio Maria. inadmissível, né? O que vocês acham? O cara vai o treinar rapaz uma equipe, trabalhou. perde um jogo, faz a pré-temporada, perde um jogo, a preparação toda. Trabalhou. Perdeu um jogo, não serve mais. Trabalhou a pré-temporada inteira. E não serve mais, uma um jogozinho não partida serve mais. Complicado, é Isso não complicado. É amador, né? Isso não existe. Porque se não queria um rapaz, pra que contrata? Pra que contrata o rapaz? Então, assim, agora, Cruzeiro com Val, com alguns veteranos, o André Beleza, Chapinha, alguns veteranos, tá aí mal das pernas, né? Perdeu pro Palmeiras, perdeu pro Palmeiras, perdeu pro Alecrim. O Alecrim é um empate de se garantir na próxima fase. Alecrim com o João Paulo. Semifinais. Lembrando que só vai um, né, Max? Só sobe um. Semifinais, cruzamento grupo a grupo. Primeiro contra segundo de cada grupo. Então, assim, e do lado de lá o Mossoró com o Adalgiso Pitbull. Que Cheio pra de cearenses. mim é uma... Isso é uma aposta minha. Acredito que Adalgiso pode pintar no América. Não tenho fonte, não tenho... Sim. Eu quem acredito que ele possa pintar no América, assim como o Ângelo, lateral do Confiança. Eu penso que esses dois atletas... Aquele que jogou no Globo, né? Sim, esses dois Mossoró, atletas... né, Marcos? Que tinha tudo ano passado para subir aí para a primeira divisão do Campeonato Potiguar e cometeu aquela falha, né? Deu uma de amadores. Aquele ato falho e agora pode, de repente, a tendência é que se cruze aí numa final, se cruzem, né? O Mossoró contra o Alecrim. Você daquele da Miguel e Ranilson Cristino, você só se torna. não tem como, né? Mas e aí, quem é que deve levar melhor nessa segunda divisão? Eu torço para que o Alecrim volte. Você e o todinho. Eu torço para que o Alecrim volte. Agora, só para informar também, ontem houve uma reunião da Copa do Nordeste aqui em Natal. Sim, o Orlandinho foi representando o ABC e a federação, ele como vice-presidente da federação. E aí também foi representando o ABC, já que ele, como representante da federação, defende o clube da federação. E se definiu várias coisas lá. Dar os parabéns para a nossa federação, que conseguiu trazer essa reunião para cá, para Natal, junto à Liga do Nordeste. E também, ao tempo que dou os parabéns, peço para que a federação reveja algumas coisas. Um campeonato com 8 clubes não dá. Tem que se aumentar. Nós temos 167 municípios, 8 clubes apenas. São menos de 5%. Quero agradecer a presença mais uma vez aí do Max Maciel, também a presença do Ricardo Batatinha, agradecer a Rádio Satélite FM por liberar vocês aí, desejar que vocês aproveitem esse final de semana e muita consciência nesse dia 7. Voto consciente, apenas isso. E aí, Max? Eu vou votar em quem você pensa e não em quem você acha. É isso aí para você que está em casa, aproveita o final de semana. No dia 7
aproveita, vai com consciência, com muita cautela na hora de digitar lá os candidatos, beleza? Te espero na segunda-feira, sempre depois, não. Será que ainda vai ter horário eleitoral? Vou ter que verificar. 1h20 da tarde, programa Câmara Esportiva, segunda-feira, te espero.